Meus caros amigos, algumas pessoas me perguntam o que é o batismo, para que o batismo, quem é que pode batizar, quem é que pode ser batizado, o batismo pode ser repetido, não pode ser repetido. Bem, vamos conversar um pouco sobre isso. O nosso catecismo da igreja explica com detalhes a questão do catecismo. Eu convido você, a hora que puder, você olhar aí na segunda parte do catecismo, quando ele fala dos sacramentos. Não é? O primeiro sacramento que ele analisa exatamente o sacramento do batismo. Você pode ver aí, a partir, por exemplo, do versículo do parágrafo 1136 do catecismo para frente, né? E ele vai falar da liturgia dos sacramentos e depois fala com um pouco mais de detalhes sobre o batismo a partir, né, do parágrafo 1212. Bom, nós sabemos que a natureza humana foi ferida pelo pecado original. Todos os seres humanos nascem com o pecado original. Seja a criança gerada pelos seus próprios pais, ou mesmo a criança gerada, né, in vitro, quer dizer, na inseminação artificial, também tem o pecado original, porque tem a natureza humana. O pecado está na natureza humana, não está no modo como a criança é gerada. Bem, e o pecado original, o que é? É um rompimento com Deus, que houve lá na origem da humanidade, com os nossos pais, e essa herança feriu a natureza humana. Então, o pecado original reúne novamente a pessoa, a natureza humana da pessoa com Deus. Então, nós dizemos que a pessoa, a criança, se torna templo de Deus, templo do Espírito Santo, morada da Santíssima Trindade, filha da igreja, herdeira do céu. Entende? E o batismo, então, apaga o pecado original. Claro que se a pessoa foi batizada também na idade adulta, como era antigamente, então o batismo apaga também os pecados pessoais. Ok? Aqueles que nós normalmente ganhamos o perdão na confissão. Então, esta é a importância. E o batismo é tão importante que Jesus disse aos apóstolos: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quer dizer, a pessoa que sabe da importância do batismo, mas ela rejeita conscientemente o batismo, e a igreja, ela pode perder a salvação. Então, quem crer e for batizado será salvo. É por isso que a igreja autoriza que qualquer pessoa possa batizar, em caso de necessidade, em caso de risco de morte. Por exemplo, existe uma criança que está correndo risco de morte, não dá tempo de chamar um padre, então você mesmo pode batizar, a mãe, o pai, a enfermeira, qualquer pessoa. Basta pegar um pouco d'água, derramar na cabeça da criança 3 vezes e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. E tem que derramar água, não pode ser outro líquido, entendeu? Então isso é muito importante. Então, quem é que pode ser batizado? Quem nunca foi batizado. Quem já foi batizado não pode ser batizado de novo. Tem 3 sacramentos que não podem ser repetidos: o batismo, a crisma e a ordem. Ok? Bem, há pessoas que dizem assim: bem, eu não sei se eu fui batizado ou não, perderam a minha certidão de batismo, às vezes eu fui adotado por uma pessoa, ninguém sabe quem era o pai, a mãe, e aí como é que faz? Aí, nesse caso, a igreja tem um recurso que ela chama de batismo sob condições. Se você não sabe, não tem documento nenhum, não tem testemunha nenhuma, então você peça ao padre que te batize, e ele vai fazer sob condições, ou seja, ele vai derramar água na sua cabeça e vai dizer: se você não é batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas veja bem, é o padre, é o pároco que deve fazer isso. Ok? Muito bem. Então, se você não foi batizado, fica sendo. Se foi, não repetiu o batismo. Há pessoas que dizem assim: olha, eu era católico, passei por uma igreja evangélica, voltei para ser católico, eu tenho que ser batizado de novo. Não. O batismo não se repete. Inclusive, a igreja católica reconhece o batismo válido de muitas igrejas, muitas comunidades evangélicas. O Código de Direito Canônico traz uma lista de igrejas protestantes, os ortodoxos, os anglicanos, alguns batistas, etc., em que o batismo é considerado válido pela igreja. Então, se a pessoa, por exemplo, era lá protestante, veio, se tornou católica, ela não vai ser batizada de novo, se ela já foi batizada na igreja.
O padre vai verificar se aquele batismo foi válido ou não. Se foi, não batiza de novo. Ele pode fazer a complementação do rito do batismo, mas não vai batizar de novo. Compreendeu? Então, se você tem dúvidas sobre o seu batismo, converse com o sacerdote. Quem sabe até ele possa chegar à conclusão de fazer um batismo sob condições. Vamos então a responder às nossas perguntas, as dúvidas dos nossos internautas. E dessa vez, a pergunta que nós escolhemos é da Irani. A Irani é catequista e a pergunta que ela faz é o seguinte: eu quero saber, eu tenho a situação de um pai. Esse pai e essa mãe não querem batizar o seu filho pequeno. E o argumento que usam é que Jesus foi batizado quando era adulto. Ela quer saber, existe resposta na Bíblia para isso? Eu não consegui encontrar. Você pode me ajudar, Padre Paulo? Então, essa é a pergunta da Irani. Bom, Irani, a primeira coisa que eu gostaria de ensinar para vocês. Muito cuidado quando você aceita uma pergunta. Porque quando você aceita uma pergunta, o seu adversário já está arrastando você para o campo dele. Está entendendo? Ou seja, esta pergunta ela é uma pergunta protestante. Quando a pessoa pergunta onde está na Bíblia que eu devo batizar o meu filho quando ele é pequeno, de repente, se você aceita essa pergunta, você sem querer já foi para o terreno do adversário. Agora você está lá, no campo de batalha, sozinho, cercado de guerreiros inimigos e você vai apanhar. Por quê? Porque a pergunta já está errada. A pergunta diz, onde é que está na Bíblia? Porque o pressuposto da pergunta é o seguinte, tudo tem que estar na Bíblia. Mas quem foi que disse que tudo tem que estar na Bíblia? Nós católicos não cremos nisso. Nós católicos cremos, veja só, que a Bíblia é muito importante. A Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa ser estudada e eu tenho um apreço enorme pela palavra de Deus e pela Bíblia. Quem acha que eu não amo a Sagrada Escritura é porque simplesmente não me conhece, né? Ou seja, o fulano chega e diz, o Padre Paulo acha que a Bíblia não tem valor, que os padres não devem estudar a Bíblia. Mas pera lá, meu irmão, para com esse negócio. Me diga como é que eu acho que padre não deve estudar a Bíblia e, ao mesmo tempo, eu sou professor no Instituto de Teologia aqui de Cuiabá, eu sou professor de grego e de hebraico bíblicos. Como é possível isso? Só se eu fosse esquizofrênico, maluco. Né? Eu não posso ser professor de grego e hebraico, de Bíblia, de línguas antigas e dizer que padre não precisa estudar a Bíblia. Agora, uma coisa é dizer que a Bíblia é valiosa, como a exortação apostólica do Papa Bento XVI, a Verbum Domini, que é um dom precioso para a Igreja de Deus. Muito bem, uma coisa é dizer que a Bíblia é importantíssima. Outra coisa é nós acharmos que a Bíblia é uma caixinha de resposta que tem que ter resposta para tudo, porque não é assim. Então, em primeiro lugar, a igreja já batizava as crianças antes que o cânon do Novo Testamento estivesse estabelecido. Deixa eu explicar essa frase. Você sabe que existem 27 livros no Novo Testamento. Esses 27 livros são idênticos com os dos protestantes. Começa com Mateus, termina com Apocalipse. Estamos de acordo. Não tem briga nenhuma sobre os 27 livros do Novo Testamento. Esses 27 livros do Novo Testamento, que estão lá, eles não foram escritos juntos, encadernados, editados, publicados e vendidos ao mesmo tempo. Não. A igreja durante 2 séculos, a igreja viveu num momento de decisão para
inspirada por Deus, sim, porque Deus inspirou os 27 livros do Novo Testamento. Deus inspirava enquanto aqueles apóstolos falavam, mas de nada adiantaria Deus inspirar os apóstolos que falam através dos livros, se Deus não inspirasse a igreja que ouve aqueles livros. Deus inspira quem fala, Deus inspira quem ouve. Então Deus inspirou também os nossos bispos, inspirou também os papas, para discernir quais daqueles livros eram falsos. Os livros falsos são chamados de apócrifos, a gente deixa lá na biblioteca, é documento histórico, mas não é palavra de Deus. Enquanto os livros inspirados por Deus são palavra de Deus e são os 27 livros do Novo Testamento. Como que nós temos esses 27 livros? Nós temos porque nós cremos na igreja. É difícil você crer na Bíblia se você não crê antes na igreja. Veja o nosso credo. A gente diz, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. O credo que você, catequista, ensina. Não existe em lugar nenhum, creio na Bíblia. Já viu isso? Por quê? Porque está escrito lá, creio na igreja. Você crê na igreja. Como diz o teólogo Karl Rahner, né? Acho que os grandes teólogos liberais e moderninhos hoje, todo mundo aceita e aplaude Rahner. Muito bem, então vamos citar alguém que é respeitado por eles. Rahner diz o seguinte: Deus é autor da Bíblia, porque Deus é autor da igreja. Nisso ele tem razão. Ou seja, Deus fez uma igreja. Agora, esta igreja foi o instrumento que Deus usou para escrever a Bíblia. Muito bem. Então a pergunta não é onde está na Bíblia que eu posso batizar crianças. Mas a pergunta é, a igreja que Jesus deixou neste mundo batiza crianças desde sempre? Essa é a tradição da igreja? E com que fundamento a igreja batiza as crianças desde sempre? E entre os vários fundamentos, existe também um fundamento bíblico? Aí sim, nós estamos no ambiente católico. Aí a pergunta mudou de qualidade. Aí nós estamos do lado de cá. Nós não estamos aceitando os pressupostos protestantes, porque o problema é esse. Toda vez que você aceita a pergunta protestante, você aceitou um pressuposto férreo deles, que é a chamada sola scriptura de Lutero. E esse pressuposto, para nós católicos, é impossível. Não é somente a Escritura que prova as coisas, mas é a fé da igreja. A igreja que guarda esse tesouro da sua fé no depósito da fé, que está na sagrada tradição e nas sagradas Escrituras. Eis aí aquilo que é a nossa fé. Agora, respondendo bem especificamente a sua pergunta, nós podemos dizer o seguinte: já no Novo Testamento existem alguns indícios e alguns sinais de que talvez algumas crianças pudessem ter sido batizadas. Quando, por exemplo, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, é libertado, ele foi aprisionado em Filipos, um terremoto durante a noite o liberta, ele e Silas saem da prisão e então o carcereiro achou que os prisioneiros tinham fugido, ele vai lá e quer cometer suicídio. São Paulo diz, pare. Ele pergunta, o que eu devo fazer? São Paulo prega o evangelho, ele crê, é batizado ele e toda a sua família. Pode-se pressupor que toda a sua família tivesse também crianças. Mas isso é só uma pressuposição. Mas veja que a conversão do carcereiro e toda a sua família indica um princípio muito importante e interessante da sociedade antiga. Quando o pater familias, o pai da família, se convertia, geralmente a família inteira se convertia. E aqui, então, nós vemos atestado na Bíblia uma prática da igreja. Ou seja, havia dois tipos de conversões naquela época. As conversões de pessoas individuais e as conversões de famílias inteiras. Ora, uma vez que uma família inteira se converteu, aí nós temos então o pressuposto para aquilo que nós temos hoje, que é famílias católicas
terminam com filhos católicos, batizando seus filhos desde cedo. E por que não havia tantos batismos de criança no início do cristianismo? Por uma razão muito simples. Não havia famílias católicas. Não é? Para você ter batismo de criança, você tem que ter família católica. Daqui nós temos também uma outra realidade, que é o seguinte: a igreja, ela acolhe estas crianças e batiza essas crianças na fé da igreja. Por isso que a igreja também instituiu o ministério do padrinho e da madrinha. Porque teoricamente, sei que isso depois na prática, infelizmente, não acontece, mas teoricamente, se o pai e a mãe da criança não quisessem educar a criança na fé católica, a igreja se dispõe a indicar um padrinho ou uma madrinha que sejam responsáveis pela educação católica daquela criança. E isso é tão verdade que o Código de Direito Canônico hoje nos diz que se você quiser batizar uma criança, mas o pai e a mãe simplesmente não tiverem fé católica, mas só consentirem, você pode batizar, se houver esperança de que esta criança seja educada na fé católica. Então, por que é que Jesus foi batizado adulto? Bom, aqui nós estamos diante de outro problema. O batismo de Jesus não é igual ao nosso batismo. O batismo de Jesus foi ao mesmo tempo mais do que o nosso batismo e ao mesmo tempo menos do que o nosso batismo. Ele foi menos do que o nosso batismo, porque aquele lá era o batismo de João, um batismo que era só para penitência, para conversão, mas não tornava as pessoas filhos de Deus. Por isso o batismo de João era menos do que o nosso. E o batismo de Jesus foi mais do que o nosso, porque ali Jesus recebeu uma unção especial e uma efusão do Espírito Santo, que foi derramada sobre ele de uma forma extraordinária, muito maior do que a unção que nós recebemos. Então o batismo de Jesus é algo muito especial. Jesus não é o parâmetro para isso. O que nós precisamos olhar é a praxis da igreja. Jesus disse que não abandonaria a sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele não vai nos abandonar. Ele está com a sua igreja. E a igreja que pratica a mesma coisa há 2000 anos, das duas uma. Ou ela errou numa matéria muito grave, como é o batismo, e Jesus a abandonou, ou então ela é a igreja verdadeira e continua fazendo aquilo que Jesus quer que ela faça. Como Jesus é fiel a si mesmo, e ele não pode se trair, eu acho que ele não abandonou a igreja. Não somente acho, tenho certeza. Por isso, vamos seguir aquele versículo do Evangelho, onde o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Que o batismo das nossas crianças seja isto. Nós temos convicção e fé católica que quando batizamos uma criança, nós estamos arrancando essa criança das mãos da escravidão, do pecado e de Satanás, entregando nas mãos de Deus e fazendo dela um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém que antes era só criatura escravizada pelo pecado original, agora se torna filho de Deus. Veja, se você tem consciência da condição terrível que é não ser batizado, você então tem pressa de batizar. Os protestantes, na verdade, eles não têm pressa de batizar, por quê? Porque para eles o batismo é uma coisa simbólica, uma tomada de consciência, o batismo não faz nada. Mas nós católicos não cremos nisso. Nós católicos cremos que o batismo é realmente uma intervenção de Deus que arranca aquela criatura da escravidão de Satanás e do pecado, transforma em filho de Deus, que antes ela não era, abre a porta dos céus, dá a graça para viver uma vida melhor. Se você crê nisso, você vai ter pressa de batizar seus filhos. Se você acha que o batismo é só uma cerimônia, uma ocasião para uma festinha, então é verdade. Pode esperar quanto quiser. Mas isso, certamente, não é a fé católica.
Abraão recebeu a circuncisão, que era o selo da justiça da fé. Ora, a circuncisão era aplicada, Deus mandou que todas as crianças de 8 dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era o quê? Símbolo ou selo da justiça da fé. Mas um menino de 8 dias, ele não crê. Ele não crê, mas mesmo assim ele era circuncidado. Mesmo que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento, os meninos de 8 dias eram todos circuncidados, mesmo que menino de 8 dias não creia. Mas era o símbolo da relação nossa com Deus, que é pela fé. Não é que a criança crê, mas os seus pais, pela fé, oferecem àquela criança a Deus, dão o símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus, que naquele tempo era a circuncisão. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, nós cremos que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Por isso nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Não quer dizer que eles são regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Se você disser, mas está escrito assim, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então como é que você vai batizar uma criança? E presta atenção no que você está dizendo. Se esse versículo é para a criança, significa que se a criança morrer, ela está condenada, porque ela não crê. Não é verdade? O que é que o versículo diz? Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Criança crê? Não. Se ela morrer na infância, ela está o quê? Condenada. Não é isso? Não, né? Claro que não. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Qual é o problema? É que essa passagem não está se referindo aos filhos dos crentes, mas uma situação de fronteira. Foi quando Jesus disse aos apóstolos, vamos pregar o evangelho no mundo todo, que está sendo contemplado ali, é a pregação a adultos. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de um menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado, tem? Porque às vezes eles dizem isso, não tem nenhum exemplo de criança sendo batizado. Sim, mas o que é que os que não acreditam no batismo dos filhos fazem? Oferecem os filhos, apresentam os filhos, não tem nenhum exemplo de criança, filho de crente, sendo apresentada em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando o menino tem 14, 15, 16 anos de idade, então é batizado. Não tem nenhum exemplo de filho de crente sendo batizado aos 14, 15, 16, 17 anos de idade também no Novo Testamento. O argumento corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Então, uma boa regra de interpretação é o que não é abolido no Novo Testamento passa do Antigo para o Novo. Qual era a prática dos filhos de Deus, do povo de Deus do Antigo Testamento? Trazer os filhos com 8 dias de nascido para circuncidar como selo da justiça para a fé. Isso foi anulado no Novo Testamento? Não parece. Então passa para nós. E é assim que nós fazemos. Trazemos os nossos filhos para serem batizados como selo da aliança entre Deus e o seu povo. Mais uma vez, não é garantia de salvação. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Maria esteja sempre com todos vocês. Hoje iremos falar sobre o batismo de crianças, né? É um tema muito polêmico, principalmente porque atualmente nós vemos uma grande variação entre religiões que aceitam o batismo de crianças e outras que rejeitam o batismo. Então, antes de começar o vídeo, quero deixar uma perguntinha aqui para todos que estão nos vendo. Estão vendo aí o slide. Mas por que algumas rejeitam, outras aceitam? E o que os primeiros cristãos falavam sobre o assunto, né? É isso que nós temos que especular. Além, é claro, da Bíblia. As que rejeitam usam argumentos como crianças não têm pecado, crianças não podem decidir nada, crianças não creem em Jesus. Né? E as que aceitam usam argumentos como
ninguém pode ser privado da graça de Deus, o batismo nos aproxima de Deus e o batismo de criança sempre foi aceito, né? São alguns dos argumentos mais usados. O que os primeiros cristãos achavam sobre esse assunto, né? Um dos escritos mais antigos dos documentos cristãos que fala sobre o batismo de criança, não explicitamente, é o escrito de Irineu de Lyon, do ano 130 aproximadamente. Ele foi um bispo grego, teólogo e escritor cristão que nasceu, segundo se crê, na província romana da Ásia Menor proconsular, a parte mais ocidental da atual Turquia, provavelmente ali entre Esmirna, né, Éfeso. O que é certo é que, ainda muito jovem, tinha visto e escutado Policarpo de Esmirna, que por sua vez, segundo uma tradição atestada por Papias de Hierápolis, fora discípulo de João Evangelista, né? O discípulo de Jesus. Durante a perseguição ordenada por Marco Aurélio, Irineu era também sacerdote na igreja de Lugdunum, atual Lyon, na Gália, né? Aí tem um texto aí que eu deixei aí sobre a fé primitiva, o que a fé primitiva achava, né? Sobre o batismo de criança, e dizia mais ou menos isso aqui, né? A fé da igreja primitiva, que professava que todo homem nasce na carne e, portanto, deve nascer da água e do Espírito, o qual inequivocadamente interpretava como o batismo, com o qual se obtinha também a remissão dos pecados. E aí está uma foto de Irineu, né? Irineu de Lyon. E como eu falei, ele não fala explicitamente, né, do batismo de crianças, mas dá-nos uma dica, né? Vejamos. Não foi por nada que Naamã, de idade, sofrendo de lepra, foi purificada por ser batizada, mas para dizer-nos que, como leprosos no pecado, somos purificados por meio da água sagrada e a invocação do Senhor de nossas transgressões, sendo espiritualmente regenerados como os bebês recém-nascidos, quando o Senhor disse: se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Ao longo dos escritos deste e de outros pais se verá como em nenhum momento restringem a graça de dons de Deus para alguém, se as crianças, adolescentes ou adultos. No texto a seguir, embora não seja uma referência explícita do batismo de crianças, nós encontramos a crença de que Deus pode derramar a sua graça e santificar todos, independente se tem idade para acreditar ou não. Porque ele veio para salvar a todos, digo a todos, ou seja, todos aqueles renasceram a Deus, sejam eles bebês, crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Então quis passar por todas as idades, fez-se beber como os bebês para santificar os bebês, criança como as crianças, a fim de santificar aos de sua idade, dando-lhes um exemplo de piedade e sendo para eles modelo de justiça e obediência. Se fez jovem como os jovens para dar aos jovens exemplo e santificá-los para o Senhor. Aí está os escritos de Irineu, né? Segundo, nós vemos Orígenes de Alexandria, do ano 185, né, ainda ali próximo a Jesus. Orígenes escreveu, diz-nos São Jerônimo em De Viris Illustribus, nada menos que 600 obras, entre as quais as mais conhecidas são De Principis, Contra Celso e a Hexapla, né? Entre os seus numerosos comentários bíblicos, devem ser ressaltados comentários aos evangelhos de Mateus, João e entre outros, né? O número das suas homilias que chegaram até os dias de hoje ultrapassam largamente a margem de centenas. O testemunho de Orígenes é crucial
não só porque, como outros pais, explica por que é necessário batizar as crianças, mas por seu testemunho explícito de que esta era uma prática que a Igreja recebeu diretamente dos apóstolos. Orígenes confirmou previamente com sua caneta o que a arqueologia comprovaria ao encontrar provas do batismo de crianças pela igreja primitiva. Nós vemos atualmente que hoje existem provas arqueológicas que comprovam o batismo de crianças. Quem quiser aí ver algumas provas, é só acessar e botar aí no Google, provas arqueológicas do batismo de crianças. E vai estar lá documentos e várias outras imagens da igreja primitiva que realizava o batismo de crianças. Aí está o escrito de Orígenes, e ele diz o seguinte: a igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo até mesmo para crianças, pois aqueles a quem foram confiados os segredos dos mistérios divinos sabiam muito bem que todos carregam a mancha do pecado original, que deve ser lavada com a água e o Espírito. Se as crianças são batizadas para a remissão dos pecados, cabe uma pergunta: de que pecados se tratam? Quando eles poderiam pecar? Como podemos aceitar tal testemunho para o batismo de crianças, a menos que se admita que ninguém está sem pecado, mesmo quando sua vida na terra não tenha durado mais que um dia? As manchas do nascimento são removidas pelo mistério do batismo. Se batiza crianças, porque se alguém não nascer da água e do Espírito, é impossível entrar no reino dos céus. Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio que pertencia ao povo de Israel. Considere o grande número de leprosos que tinha até então em Israel segundo a carne. Veja, por outro lado, nosso Senhor e Salvador, que purifica no mistério do batismo os homens cobertos pela mancha da lepra, e dirige-lhe estas palavras: levanta-te, vai ao Jordão, e a tua carne ficará limpa. Naamã se levantou, foi tomar banho e cumpriu o mistério do batismo. Sua carne ficou como a carne de uma criança. Que criança? Daquele que, no banho de regeneração, nasce em Cristo Jesus. Se você gosta de ouvir o que os outros santos disseram sobre o nascimento físico, ouça Davi, quando ele diz: eu fui formado assim, diz o texto, em maldade, e minha mãe me concebeu no pecado. Mostra que toda alma que nasce em carne carrega a mancha da iniquidade e do pecado. É por isso que esta frase, citada acima, ninguém está livre de pecado, nem mesmo a criança que tem apenas um dia. Tudo isso pode ser adicionado à consideração da razão sobre o motivo que tem a Igreja para o costume de batizar crianças, pois este sacramento da Igreja seja para a remissão dos pecados. Certamente, se não houvesse crianças em necessidade de remissão e perdão, a graça do batismo pareceria desnecessária, Isso é o que nos diz Orígenes de Alexandria, Temos também Cipriano de Cartago, Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago converteu-se ao cristianismo quando contava 35 anos de idade. No ano 249, foi escolhido para bispo de sua cidade e empenhou-se na organização da igreja na África. Revelou-se extraordinário mestre de moral cristã. Deixou diversos escritos, sobretudo cartas que constituem preciosa coleção documental sobre a fé e o culto. Contribuição para a criação do latim cristão, Ele que contribuiu para a criação do latim cristão. Uma das grandes figuras do século III, Cipriano, de família rica de Cartago, capital romana do norte da África.
Quando pagão, era um ótimo advogado e mestre de retórica, até que, provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, ele converteu-se, né? Ele se converteu. Vamos ver o que ele nos diz. Essa aqui é um escrito, né, falando sobre Fido e alguns presbíteros em um concílio, né? Em um concílio, Cipriano, né, fala o seguinte: porém, em relação com o caso das crianças, na qual disse que não devem ser batizadas no segundo dia ou no terceiro dia, depois do nascimento, e que a antiga lei da circuncisão deve ser considerada, pela qual pensa que alguém que de nascer não deve ser batizada e santificado dentre os 8 dias, todos nós pensamos de uma maneira muito diferente em nosso concílio. Porque neste curso que pensas tomar, nada está de acordo, senão que todos julgamos que a misericórdia e a graça de Deus não devem ser negada a nenhum nascido do homem. Porque, como disse o Senhor em seu Evangelho, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Na medida em que possamos, devemos depois procurar que, se possível, que nenhuma alma se perca. Por outro lado, a fé nas Escrituras divinas nos declaram que todos, sejam crianças ou maiores, temos a mesma igualdade nos dons divinos. A razão pela qual cremos que ninguém deve ser impedido de obter a graça da lei, porque na lei que foi ordenada e a circuncisão espiritual não deve ser impedida pela circuncisão carnal, senão que absolutamente todos os homens têm que ser admitidos à graça de Cristo, já que também Pedro, nos Atos dos Apóstolos, fala e diz: Deus me mostrou que eu não deveria ligar para qualquer homem comum ou imundo, mas se nada poderia impedir a obtenção da graça aos homens. O mais atroz de todos os pecados não pode pôr obstáculos aos que são maiores. Mas se até aos que são os maiores pecadores e os que haviam pecado contra Deus, quando creem, lhes é concedido a remissão dos pecados e nada se vê impedido o batismo e a graça, deveríamos impedir um bebê? Que sendo recém-nascido não há pecado salvo que nascido da carne de Adão contraiu o contágio da morte antiga em seu nascimento? E portanto, querido irmão, esta foi nossa opinião no concílio, que por nós nada deve impedir o batismo e a graça de Deus, que é misericordioso, amável, carinhoso para com todos, que posto que é observado e mantido em respeito a tudo, nos parece que se deve respeitar em todos os casos, inclusive nas das crianças, né? Aqui é importante notar que Fido e possivelmente os outros presbíteros pretendiam fazer, o que pretendiam fazer não era negar o batismo de crianças, tal como as seitas protestantes fazem hoje, e sim simplesmente atrasá-lo até o 8º dia, né? Fido e os outros presbíteros, de acordo com Colossenses, né, diz que o batismo é a nova circuncisão da nova aliança, né, da nova aliança. E de acordo com a velha aliança, né, a circuncisão era feita no 8º dia de nascido. E daí Fido e os outros presbíteros queriam adiar até o 8º dia, né? Aí vemos aqui, né, mas foi no século V onde apareceu a primeira heresia a negar a necessidade do batismo, incluindo o batismo infantil. Seu autor foi Pelágio, um monge influenciado por doutrinas pagãs, especialmente do estoicismo, minimizou a eficácia da graça e acreditava que a vontade, com o seu livre-arbítrio, poderia alcançar a santidade sozinho. Ou seja, ele dizia, esse monge, né, depois que ele criou o pelagianismo, né, ele quis dizer que nós podemos alcançar a santidade sem precisar da graça de Deus. E isso foi contestada no mesmo século por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho combateu fortemente o pelagianismo, né? Para os pelagianos não havia pecado original. Pensavam que Adão não foi criado imortal
por isso que morreu, mas não tinha pecado, e que as crianças estão no mesmo estado de Adão antes de sua queda, sem contrair qualquer pecado original. Ao negar o pecado original, consequentemente, viu o batismo de crianças como desnecessário. Depois de se tornar um monge, Pelágio viaja a Roma antes do ano 400, né? Depois de Roma ser conquistada e saqueada pelos godos, parte para Cartago e depois para Jerusalém, acompanhado de Celestius, né? Outro partidário do pelagianismo que ajuda de forma eficiente a propagar suas doutrinas, né? 18 bispos, incluindo Juliano de Eclana, aderiu ao pelagianismo, enquanto Santo Agostinho combatia a heresia, né? E nos concílios, né, da época e posterior, condenou fortemente a heresia, né, do pelagianismo, tanto na parte lógica quanto na parte bíblica e moral. E isso é só usar um pouco de lógica, né? Será que você mesmo que está assistindo aqui esse slide, será que você, sem a graça de Deus, conseguiria se libertar dos pecados que você tem, sem a graça de Deus? Com certeza não. Isso é uma questão de lógica. E os concílios da época, né, da época da heresia pelagiana, sentenciam basicamente o que está escrito aí em branco. Quem quiser ler aí, eu não vou ler, espero que vocês dêem uma pausa e leiam aí o que está escrito em branco, que é o que o concílio mais próximo de Pelagiano, da época de Pelagiano, falou sobre essa heresia. E daí, quem quiser se aprofundar mais ainda no pelagianismo, eu espero que vocês dêem uma lida e vejam realmente que isso era uma heresia e não tem para onde correr. O que diz a Bíblia, né, sobre o batismo de crianças? Embora a Bíblia não fale explicitamente do batismo de crianças, não quer dizer que ela é condenada por Deus. Será que os primeiros cristãos estariam indo contra o ensinamento de Deus? No caso, eles, né, sendo a favor, esses que eu citei aqui, sendo a favor do batismo de crianças, será que eles estariam indo contra Deus, né? Como Origenes falou, o batismo de crianças foi ensinado pelos apóstolos, logo não deveria ser condenado por Deus, né? É bom a gente ter uma ideia sobre a Bíblia. O Novo Testamento só foi escrito porque os primeiros cristãos do primeiro século, eles estavam perdendo a fé. Justamente porque quando Jesus Cristo fez a promessa que voltaria logo. E esse logo, eles pensariam que seria em 2, 3 anos, 4, 5 anos. E passado esses anos, né, eles começaram a perder a fé e os apóstolos começaram a escrever para que eles não perdessem a fé e a tradição continuasse. E o cristianismo continuasse até hoje, até os dias de hoje. E é justamente por isso que a igreja hoje, né, conserva as duas bases, né, a bíblica e a tradição oral. Porque o Novo Testamento foi escrito com base na tradição oral. E é por isso que a Bíblia foi escrita. E, consequentemente, ela só estaria ali para nos alertar sobre algumas coisas, e não tudo o que Jesus nos ensinou. Que até a própria Bíblia nos diz que nem tudo está nela, né? E até no Novo Testamento diz mesmo que depois que Jesus ressuscitou, ele ensinou várias outras coisas, né? Então, vejamos o que fala a Bíblia, né? Disse-lhes Pedro, isso é lá em Atos capítulo 2, versículo 38 a 39. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Temos aqui outro texto, né, em Atos 16, versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 32.
Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, então logo foi batizado ele e todos os seus, né? Todos os seus aqui, né? Falando sobre a família dele, né? Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. 1 Coríntios 1,16. Batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro, né? E aqui é quase, vamos dizer assim, ainda tem outras famílias que foram batizadas no primeiro século, né? Outras famílias, e é quase, vamos dizer assim, é quase impossível entre essas famílias não terem nenhuma criança, né? Principalmente naquela época, né? Que as famílias tinham muitos filhos. E estudos hoje comprovam que a taxa de natalidade daquela época era muito superior aos dias de hoje. Ou seja, era quase impossível não ter uma criança dentro de uma família. É bom frisar que não só foram essas famílias que foram batizadas. Tantas outras famílias foram batizadas, né? É bom citar isso. Em Atos 2,38 diz, né? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor chamar. A palavra grega usada aqui para filhos é teknia, que significa criancinhas. Filhos, pequenos e crianças de peito. Do grego, a tradução refere-se a filho de colo, né, que é as criancinhas. E a prática do batismo de crianças não vem do quinto século, como alguns sites protestantes dizem, né? E tanto que isso nós vemos aí alguns escritos dos padres antes do século V, né? Por exemplo, Orígenes de Alexandria, do século II. Ali ele fala que recebeu a prática do batismo de crianças veio diretamente dos apóstolos, né? E isso não tem como ser contestada. E tantas outras provas arqueológicas que encontramos nos dias de hoje comprovam tudo isso que hoje eu estou falando. Então temos um texto aí de Mateus, capítulo 19, versículo 14, que diz: disse-lhe Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Um dos primeiros argumentos usado pelos que rejeitam, né, o batismo de crianças é que a criança não possui consciência para aceitar Jesus Cristo e receber seu batismo. Aí, ela não tendo consciência, não pode ser batizada, né? E justamente isso daí, Eclesiástico 35 fala: nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz, e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. Agora observem as palavras divinas para aqueles que fazem acepção de pessoas. Malaquias 2, versículo 9. Por isso eu vos tornei desprezíveis e objetos aos olhos de todo o povo, porque não guardaste os meus mandamentos e fizeste acepção de pessoas na aplicação da lei. Não podemos deixar também aqui passar as palavras de São Paulo, que diz em Romanos 2, versículo 11, porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Logo, não há distinção de pessoas, não há distinção entre adultos e crianças para Deus. Pode haver entre nós, né, essa distinção na sociedade que hoje a qual nós vivemos, né, pode ter essa distinção entre crianças e adultos, mas para a concepção de Deus, né, não existe distinção de pessoas. Em Tiago 2, né, versículo 9 diz: mas se vos deixar levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta e sereis condenados pela lei,
como transgressores. Outro argumento, né, usado pelos que rejeitam o batismo de crianças, né, diz que a criança não pode ser batizada porque não crê em Jesus, né? E eles se baseiam no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Segundo os que negam o batismo de criança, esse versículo isolado justifica a proibição do batismo infantil, pois nesse versículo diz quem crê e depois quem for batizado será salvo. Então, segundo eles, o fato do crer aparecer antes do batismo, ninguém poderá receber o batismo sem crer ao nome de Jesus Cristo. Ou seja, na visão humana e material, uma criança em sua inocência não possui capacidade de crer. Por isso, está privado de seu batismo. Até aí a acepção de pessoas, né? Até aqui nós tivemos também a acepção de pessoas. Mas imagine que Jesus Cristo tivesse dito: aquele que comer arroz, feijão e fazer exercícios terá uma boa saúde. Né? Na visão desses, né, que fala dessa interpretação, né, ninguém mais poderia fazer exercício sem antes comer arroz e feijão. É muito sem noção, né? Uma coisa dessa. Mesmo dentro dessa interpretação, eles cometem o sacrilégio contra Jesus Cristo. Segundo a visão humana e materialista desses hereges, uma criança não possui em sua inocência a qualificação necessária para a crença divina. Então, eu vou colocar a visão espiritual divina dentro das Sagradas Escrituras. Observem as palavras de Jesus Cristo sobre as criancinhas de peito. Né? Em Mateus, capítulo 21, versículo 16, diz: disseram-lhe eles: ouves o que dizem eles? Perfeitamente respondeu-lhe Jesus: nunca lestes estas palavras? Da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o vosso louvor. Né? Em outras traduções está: da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Né? Isso está lá em Salmos, capítulo 8, versículo 3 também. E é bom então nós deixarmos dois pontos aqui. Né? Primeiro, na visão humana, uma criança não possui consciência para a crença divina. Já na visão divina, uma criança de peito possui o perfeito louvor. Né? Nós vemos aqui uma maneira bem diferente, né, da concepção humana e divina. Né? Outro argumento é dizer que criança não pode ser batizada porque não tem pecado. Vejamos. Romanos 5, versículo 12. Por isso, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Quando Orígenes fala lá, né, que nós vimos, né, no início do slide, quando ele fala qual é o tipo de pecado que a criança tem, né, ele fala justamente de tipos distintos entre a criança e entre o adulto. Qual é esse tipo de pecado, né? Quando a criança nasce, né, ela é um ser inocente, né, uma criança inocente, mas só que ela tem o pecado original. O pecado, de acordo com Romanos 5,12, que veio de Adão, né, aí está o texto em cima, veio de Adão e passou a todo o gênero humano, né, passou de geração em geração. E esse pecado original é aceito tanto pela religião católica, tanto pela religião evangélica, né? Existe o pecado original. Isso aí nós não podemos negar. E a diferença entre a criança é justamente que ela tem um pecado original e não tem os pecados atuais, né? Os pecados atuais, porque ela não peca. Né? A criança ela não tem a necessidade de pecar, ela não tem o prazer. Justamente o que eu vou frisar aqui. O adulto ele tem um conhecimento entre o bem e o mal, logo tem o prazer de pecar, e aí está o pecado atual. E como isso é uma questão de lógica, né? Quando nós obtemos o conhecimento entre o bem e o mal, nós temos o prazer de pecar, e logo iremos pecar. E é justamente isso, e é justamente por isso que as crianças devem ser batizadas, para a remissão do pecado original. Né? E aqui temos um achado arqueológico, né?
da igreja primitiva, da qual mostra uma criança sendo batizada, né? Isso é bem importante nós frisarmos para mostrar que as crianças eram batizadas na igreja primitiva, né? A igreja ali do primeiro século. Aqui estamos no site da Canção Nova, né? E aqui tem algumas perguntinhas básicas sobre o batismo de crianças. O batismo, além da graça da filiação divina, concede o perdão dos pecados? A criança possui pecado? Sim, ela possui o pecado original, como eu frisei, né? Ela possui o pecado original, que significa o mal cometido por Adão e Eva. Eles foram chamados à santidade original. Todos os homens foram a ser chamados à santidade em Adão e Eva. Uma vez que os primeiros pais pecaram pela desobediência, a santidade original foi ferida. O apóstolo São Paulo confirmou isso quando disse: assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, né? Ele explicou isso bem direitinho lá. Mas como uma criança pode ter pecado? O pecado não foi cometido e sim transmitido, né? É bem dizer isso. O pecado não foi cometido pela criança e sim transmitido de Adão e Eva até essa criança. No entanto, no Catecismo da Igreja Católica ainda ensina é um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. E a consequência desse pecado é a morte, né? A morte da alma. Por essa razão, a Igreja confere o batismo às crianças. E aí tem aqui uma afirmação, né? Que desgraça foi o pecado original. Foi uma grande desgraça, né? O pecado original, porque com o pecado original veio a morte ao mundo, né? No entanto, o mesmo São Paulo continuou: assim também pela obra de justiça de um só, Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Romanos 5,18. Jesus Cristo concede a graça da santidade original graças à sua Páscoa, e todo aquele que o acolhe e é batizado e salvo. Enfim, o batismo é um sacramento, uma graça sobrenatural. Já ouvi testemunhos em que os pais disseram que as crianças haviam melhorado após o batismo, ou que nasceu com problemas e tiveram de batizá-la ali mesmo no hospital, às pressas, e ela saiu de lá sadia. Não é superstição. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Pode e é recomendada pela Igreja. Insere a pessoa na linda família cristã, perdoa o pecado original e devolve a santidade original, a qual, a partir daí, deve ser ajudada com os pais, padrinhos e pela comunidade de fé. É isso que nos ensina a Igreja, né? E então, agora eu vou deixar vocês com a visão do padre Fábio de Mello, né, destacando no programa do Faustão, e uma pastora Ludmila falando sobre o batismo, né, sobre o batismo. Quem está comigo é o Eduardo de São Gonçalo. Manda ver, Eduardo, para quem que é? Eu queria fazer uma pergunta, assim, porque quando as crianças os pais batizam, normalmente na igreja católica. Aí, futuramente, vem a frequentar a igreja evangélica, tem que fazer um batismo novamente. E se for ao contrário, a igreja católica não precisa batizar de novo, porque ela aceita o batismo da evangélica, e eu queria saber o porquê que, de repente, a evangélica não aceita o batismo. Um lado aceita, outro lado não aceita. Da católica. Como é que você responde isso? Não, na verdade, na teologia do batismo, nós entendemos que uma vez a criança esteja batizada dentro do rito cristão, e nós reconhecemos as igrejas evangélicas que fazem isso com seriedade, então não há necessidade de fazer o rebatismo, né? Porque depois a criança vai ter a experiência da crisma, que é uma confirmação do sacramento recebido. O batismo é o momento em que nós recebemos a participação na vida de Jesus. Se isso aconteceu lá na igreja evangélica, e depois, porventura, ela venha participar conosco, nós reconhecemos aquilo que aconteceu com ela na igreja lá, porque nós reconhecemos a fé que ali se professa, o amor a Jesus que ali se tem. E no caso da Igreja Celular Internacional do Pastor Lino, como é que é? Não, o que nós entendemos dentro da igreja evangélica é que o batismo ele precisa ser feito debaixo de uma decisão consciente.
né, da sua decisão por Jesus, né, por entrar por esse caminho, por confessar esse novo caminho. Então, debaixo dessa consciência que nós entendemos que um bebê, um recém-nascido, uma criança não tem, mas uma pessoa já mais madura, amadurecida para a vida, possui, é que nós procedemos dessa maneira. Na verdade, fala, Dona Maria. Maria Augusta. Fala, Dona Maria Augusta. É uma pergunta para a Ludmila. Eu frequento a Igreja Batista do Corubandê. E todas as igrejas batistas, elas não permitem o casamento o batizado, né? De um casal que vivem e até tem filhos. Eu conheço casos assim, até na minha família. Enfim, casamento não é casado no papel, não é isso que você quer falar? Não é permitido. Mas está casado, está vivendo junto 10 anos, 15 anos com filho. Mas por que não pode se batizar? Querida, são questões também, mais uma vez a gente entra em questões de doutrina, de linhas doutrinárias dentro desse universo, né, de visões, né, dentro da igreja evangélica, da igreja católica. Então, são essas questões. Existem igrejas que fazem isso, outras igrejas não fazem. Isso é uma questão do entendimento daquela linha teológica, doutrinária, que aquele segmento evangélico está se permitindo. É verdade, pelo que está falando, é isso aí. Ou seja, cada igreja tem a sua linha. Cada um que tem que arrumar a igreja que se adapta àquilo que ele está esperando. Ô Fausto, tem uma coisa também que a gente precisa salientar. Nem sempre as questões religiosas podem ser respondidas com pode ou não pode. Isso é muito simplista. Às vezes a pergunta a que você nos faz, por exemplo, ela exige um campo de reflexão muito mais amplo, que não é apenas uma restrição. A gente precisa explicar que muitas vezes por trás do não que a igreja dá, existe um valor tentando ser preservado. Às vezes o não que se dá naquele momento era para tentar corrigir situações que estão erradas, até poder dar o sim do jeito certo. Porque às vezes é muito ingrato a gente ter que responder, pode, não pode, sim ou não. Não, tem todo um contexto. A vida humana, quando nós a tratamos de maneira religiosa, ela precisa ser refletida. Eu não posso restringir a vida e respondê-la a partir de perguntas rápidas, de respostas prontas, não. É muito mais amplo e muitas vezes a nossa tentativa é justamente de ajudar as pessoas a viverem melhor a sua experiência de fé. E um não ali ajuda um sim melhor depois. Aqui no Domingão hoje você tem a pastora Ludmila.